Se você é lançador ou coprodutor, se prepara. Seu expert vai te chutar em breve. Eu não tô dizendo isso pra te assustar ou coisa parecida, eu tô te dizendo a realidade, o que acontece com 99% dos lançadores ou coprodutores do nosso mercado. E eu já fiz parte exatamente dessa história aqui que eu vou te contar. Você começa a sua parceria com aquele expert. Mil maravilhas, começa uma história linda, onde que tudo vai dar certo, começa a criar expectativas gigantescas de faturamento. Agora vai ter ROI de 10, ROI de 15, ROI de 20. Até que faz seu primeiro lançamento. Ele até atende às expectativas ou é um pouco abaixo das expectativas que vocês criaram. Seu expert começa a ficar um pouco desconfiado, mas ainda confia em você. Fazem o seu segundo lançamento, de novo, estagnado, o mesmo resultado anterior ou um pouco abaixo, ou subir um pouco mais, não justificando o aumento do investimento. Seu expert te pede explicações. Você traz algumas explicações meia bocas. Poxa, a gente não mandou tão bem na página de captura, ou a gente podia ter melhorado nos anúncios. Vai para o terceiro lançamento, no terceiro lançamento ele de novo, ou é estagnado, ou tem um resultado extremamente parecido, aumentando o investimento, e essa é a hora que acontece o que acontece com 99% dos lançadores. Você é chutado pelo seu expert. Por mais que eu tenha resumido uma história que pode acontecer em um ano, por exemplo, é o que acontece com quase 100% do mercado de coprodução. Eles, no final das contas, acabam virando um prestador de serviço meia boca do expert, ganhando porcentagem em cima disso. Seu expert, mesmo procurando uma consultoria estratégica, acaba percebendo que recebe o que qualquer um dos cursos que você consegue comprar por R$ 1.000, R$ 1.500 oferece. E percebe que está pagando muito caro para ter uma equipe de marketing que ele poderia contratar meia dúzia de profissionais júniores que fariam exatamente o mesmo trabalho que você faz. E é assim que o mercado de lançamentos te ilude e te chuta para fora de uma vez por todas. Vamos entrar um pouquinho mais com detalhes nessa história, sem correr tanto, para que você entenda o que está acontecendo. Eu sei que a maioria das pessoas vai lá e cobra 30% ou 50%, vai variar um pouco a porcentagem, para oferecer uma equipe inteira de marketing e, junto com isso, o principal ponto que todas as mentorias explicam, mas nunca explicam exatamente o que faz com que justifique cobrar isso, a estratégia. Eles te dizem que você vai conseguir cobrar um percentual sobre o faturamento daquele lançamento justamente porque você vai estar trazendo um bem que não tem valor estimável. Você vai trazer estratégia, você vai trazer visão para o negócio que ele sozinho não conseguiria fazer. Só que, com o passar do tempo, ele percebe que as estratégias que você traz não são tão diferentes daquele cursinho que ele comprou de 997 do expert favorito dele. Ou então ele começa a perceber que os prestadores de serviço que ele tem acesso não são dedicados a ele e muito menos entregam um trabalho tão diferenciado assim. Mas essa é a hora que você recebe uma notícia triste. Mas infelizmente o mercado inteiro não te preparou para você ser o sócio daquela operação. Ele pode até te oferecer algum beabá ali que justifique na cabeça deles, ou eles acham que funciona você cobrar uma porcentagem, mas quando você não tem autoridade de nome dentro do mercado, dificilmente aquilo vai funcionar. Você, na maioria das vezes, como coprodutor, está só se reduzindo a um prestador de serviço, uma agência de prestação de serviço, que ele poderia contratar uma V4 da vida por 5, 10 mil reais, em vez de dar 30%, 50% do negócio dele. E por que isso acontece? Porque ao contrário do que você pensa, esse tempo todo você nunca foi o dono da estratégia. Por mais que eles te venderam que você fosse, não é exatamente o que acontece. Você, no final das contas, é só mais um executor de demandas. E quando a confiança na relação entre expert e coprodutor acaba, o que sobra é ele culpar alguém. E dificilmente ele vai se culpar, porque nesse tempo todo ele tinha outros coprodutores ou enviando mensagem para ele, ou então que ele estava consumindo conteúdo no Instagram, prometendo resultados inacreditáveis, de ROI de 10, ROI de 100, ROI de sei lá quantos. Então, nesse vídeo aqui, a gente, além de entender o problema que você está lidando ou vai lidar, a gente vai entender, de fato, como solucionar esse problema de uma vez por todas. O primeiro ponto que a gente precisa se atentar quando a gente se fala de relação de expert é principalmente no contato de expectativas. Esse é um ponto mais sensível na história toda. Eu vou te contar uma história, por exemplo, de um expert que eu já lancei. Esse expert, ele tinha acontecido algumas coisas com a conta dele, então tinha participado de alguns podcasts, tinha sido remarcado por algumas pessoas famosas e etc, e a conta dele estava crescendo demais. Só que ele não tinha um método tão milagroso assim, nem tão atraente assim, e ele tinha expectativas de 2, 3 milhões de resultado. Enquanto eu sabia que se a gente desse sorte, a gente podia até bater 1 milhão ali, porque ele não era um expert tão bom. Mas se a gente desse sorte, talvez, por causa do momento que a conta está vivendo, a gente bateria 1 milhão de resultado.
Só que o que eu sabia é que aquele resultado nunca mais seria possível de replicar. Durante toda a minha relação com o expert, eu tentei alinhar as expectativas e fazer com que ele sonhasse um pouco mais baixo, ele sonhasse com algo mais real. Só que, querendo ou não, existiam outras pessoas prometendo resultados que eram impossíveis de se comparar. Então, outras pessoas que não tinham compromisso nenhum, que não corriam risco nenhum de perder a conta, estavam falando que, poxa, era óbvio que ele iria faturar 3 milhões, 5 milhões, enquanto o coprodutor dele estava dizendo que ele iria faturar no máximo 500 mil, 600 mil. O ideal é que a expectativa fosse rompida. E no final, qual que foi o resumo dessa história? A gente fez um lançamento, investimos menos de 100 mil reais e voltou mais de 800 mil reais. Só que mesmo com um ROI de 8 vezes, mesmo o lançamento sendo muito bem feito, modéstia à parte, o expert decidiu encerrar a parceria, porque na cabeça dele era óbvio que ele deveria ter feito 2, 3 milhões. Então o primeiro ponto que eu quero que você se atente quando você está fechando uma relação com o expert e fechando qualquer lançamento é: seja muito pé no chão com as expectativas a respeito do resultado. Quanto mais você promete, mais você se compromete de fato com aquele resultado e mais difícil será de alcançar aquele resultado. Então tome muito cuidado com isso. Segundo ponto, se diferencie. Quando a gente fala de uma relação de um expert e coprodutor, a maioria das pessoas, principalmente no que tange a estratégia, elas se limitam apenas à estratégia de lançamentos. Então a gente vai fazer um lançamento meteórico, a gente vai fazer um lançamento interno, a gente vai fazer um lançamento semente. Mas, cara, já faz mais de 2, 3 anos que isso honestamente não é nenhum diferencial. Qualquer cursinho meia boca, às vezes até de 200 reais, você acessa exatamente essas mesmas estratégias que você promete ser milagrosas. Só que, cara, se essas estratégias fossem tão milagrosas e funcionassem tão bem quanto as pessoas vendem, esse paralelo que eu vou fazer aqui agora não faria nenhum sentido. Mas imagine que eu sou o coprodutor do Pablo Marçal e vou lançar o Pablo Marçal e o Brian ao mesmo tempo. Nos dois lançamentos a gente vai investir exatamente a mesma quantidade, a gente vai fazer exatamente os mesmos criativos, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa nos dois lançamentos. Se as estratégias fossem tão milagrosas e funcionassem tão bem, o lógico seria que nos dois lançamentos a gente teria exatamente o mesmo resultado. No entanto, o que a gente percebe e que a resposta que provavelmente você me daria é: cara, é óbvio que o Marçal faturaria muito mais do que você. E se a gente for um pouquinho mais a fundo e indagar o porquê? Por que o Marçal faturaria muito mais do que eu? As pessoas vão responder simplesmente: ah, porque é o Pablo Marçal. E é isso que eu quero que você chegue à conclusão nesse vídeo aqui. Cara, não adianta nada você ter as melhores estratégias de lançamentos, você ter as melhores estratégias de marketing, se o seu expert não é capaz de produzir aqueles resultados. Grande parte dos resultados que o Marçal tem dentro do digital é principalmente por causa da personalidade que ele tem, daquele carisma que ele tem, daquelas frases polêmicas que ele tem, de tudo aquilo que ele faz dentro do Instagram dele. E principalmente pelo fato de quando você joga ele em frente a uma câmera, dificilmente alguém vai conseguir competir com ele. Então não adiantaria fazer os mesmos lançamentos, fazer as mesmas estratégias, fazer exatamente as mesmas coisas que ele se sobressaía, principalmente por causa da personalidade dele. Olhe exatamente o que cada um desses experts que você acompanha, que você idolatra tem e traga para a comunicação do seu expert. Não seja apenas um replicador de fórmula que vai copiar exatamente o que você viu no seu curso. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum, mas vai além, vai no que principalmente traz resultado para aquele expert. Molde a personalidade dele, molde o conteúdo dele, molde exatamente o posicionamento dele no digital. E isso nenhum coprodutor do mercado faz. Isso faz com que você seja completamente diferente e quase que inatingível para aquele expert. Você começa a ser dono dos resultados que aquele expert tem. Você começa a mostrar exatamente o que faz com que o expert tenha aquele resultado. Não vai ser só aquela estratégia que você está impondo, mas, poxa, o cara quer produzir um conteúdo, você vai lá e avisa: poxa, esse conteúdo não vai dar certo, você precisa fazer tal, tal, tal coisa. Ele decide bater perna com você e faz do jeito dele. E você vai lá e mostra pra ele: poxa, não deu certo, vamos tentar do meu jeito? E aí ele tenta do seu jeito e dá certo. Ele começa a te respeitar mais, ele começa a quase se tornar uma pessoa dependente de você. E aí, cara, não importa quem chame ele pra lançar, não importa qual propósito que ele apareça, ele sempre vai escolher você. E se você se atentar a esses dois pontos que eu menciono no vídeo, eu te garanto que nunca mais vai ser um problema se você vai ser chutado ou não dentro de uma operação de expert e lançador. E se você quer mais vídeos como esse e justamente começar a se tornar o dono de uma estratégia de lançamento, se acordar e realmente alcançar tudo aquilo que os outros experts prometeram, mas nunca cumpriram, eu recomendo que você se inscreva no canal. E principalmente, compartilhe comigo nos comentários aqui desse vídeo o que você achou e o que você pensa dessa visão um pouco diferente que eu trouxe sobre o mercado de lançamento.
Conto com a sua participação.